Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Magnus Carlsen aqui no último torneio da final do Meltwater Warrior Champion Chess Tour 2022. O Magnus Carlsen já é o campeão, sabemos disso, campeão antecipado já. A gente quer ver as partidas, né? Agora ele vai encarar o prodígio Ramesh Babu Praggnanandhaa, o gênio, o prodígio indiano. Vamos dar uma olhada? E antes eu quero dar uma dica pra você também que quer melhorar no jogo de xadrez, quer ficar forte ali, é o combo de 10 cursos com o grande mestre André Diamante, né? Então aqui você tem cursos sobre como evoluir no jogo de xadrez, você tem cursos de como calcular no xadrez, o que é cálculo, né? Diferente de tática, curso de abertura, curso de estratégia e muitos preparos aqui, cursos bacanas, não só para você aprender o que se joga nas aberturas, mas entender os fundamentos, os conceitos, enfim, melhorar bastante aí no xadrez. Conteúdo vitalício, mais de 80 horas aqui de aula para você seguir aí uma trilha e melhorar no jogo, tá bom? Certificado de conclusão e tudo mais. Então aproveita, o link tá aqui na descrição do vídeo e vamos às partidas do Carlsen, vamos lá! Muito bem, galera, o Magnus Carlsen tem as peças negras aqui contra o prodígio Praggnanandhaa. Quantos anos tá o Praggnanandhaa, hein? Ele já tá com 16 anos, né? Vamos ver aqui, eu sempre falo isso, o cara já tá com 25, né? Não, o Praggnanandhaa é 17 anos de idade, então, o Ramesh Babu Praggnanandhaa, o prodígio, e aqui a partida abre, então, com o peão do rei. Vamos ver, o Carlsen responde aqui com a Caro-Kann, galera, jogadores de Caro-Kann, vamos ver como é que o Carlsen vai jogar aqui, né? O Praggnanandhaa vai para a variante do avanço e aqui bispo F5, galera, não tem outro. E depois de H4, a variante mais jogada hoje em dia, as brancas já ameaçam aqui um G4, né? E depois seguido aqui de... A seta tá difícil aqui. Seguido de F3 e H5 vai ganhar o bispo de casas claras, né? Então a posição é perigosa, esse H4 aqui exige uma reação, ou H6 ou H5, na maioria das vezes é o que é jogado. E aqui H5, então foi a escolha do Carlsen. Bispo D3 combate o bispo e aqui não tem jeito, tem que tomar mesmo o bispo aqui. Qualquer outro lance não vai ser legal. Portanto, o bispo toma, a dama toma e aqui E6. Agora sim, o Magnus Carlsen vai para essa estrutura do tipo francesa, só que sem o bispo de casas claras, que costuma ser o problema da francesa, né? Vamos ver como segue. Cavalo F3, dama em A5, cheque. O cavalo cobra em D2 e o cavalo desenvolve agora em H6. Temos roque e o cavalo finalmente pula aqui para casa de F5. Fica com o peão garantindo o posto dele. Pressão no peão central. Segue o jogo, cavalo B3, Praggnanandhaa ataca a dama sai para casa de B5 propondo trocas. E aqui o Praggnanandhaa fala, eu não vou trocar a dama com o Carlsen. Joga aqui dama em D1. Senão ele vai jogar ali 200 lances, vai ganhar ali nas manobras, né? Melhor não. Aqui C5 foi jogado pelo Carlsen, olha aí que legal, né? Sempre esse tema, né, galera? Do tipo estrutura assim com D4 e E5, né? Estrutura do tipo francesa, você vai querer martelar a base do peão, vai jogar um C5. Peão toma, bispo toma, e aqui A4 pelo Praggnanandhaa, o Magnus Carlsen passa a dama para C6, e aqui o Pragna decide capturar esse bispo, cavalo toma, e aqui dama toma jogado pelo Carlsen. E agora C3, tudo certo, aqui a dama ganha mobilidade, as casas centrais estão controladas, Magnus Carlsen segue o desenvolvimento de peça pressionando o peão central, torre E1 traz mais uma proteção e torre D8 aí já, tentando talvez uma ruptura, ganhar espaço, atividade aí para as peças, o Magnus Carlsen. O menino Praggnanandhaa segue com o bispo G5, a torre dá um passo para frente, e agora a torre aqui em C1, já tentando inibir aqui essa ideia de jogar com D4. E o Magnus Carlsen não fica tímido não, ele é um homem desinibido, e ele segue aqui com D4, olha aí, avançando de qualquer maneira. Agora B4 foi jogado, Rafa, não entendi, por que ele não toma aqui, agora além de tudo tá atacando a dama, tá, captura um peão, né, se a turma também, eu vou falar, cai nos blefs aí do Carlsen, é só porque é o Carlsen, né, falar, ele jogou isso aí, não pessoal, mais ou menos, até daria pra ter jogado, né, mas as pretas não ficam mal não, pode jogar dama B6, dama B4, e tem compensação aqui, o peão tá enfraquecido, vários peões enfraquecidos, né, então aqui é possível jogar dessa maneira, o menino Pragna preferiu não jogar dessa forma e segue aqui então com B4 primeiro atacando a dama vem para casa de B6, B5, Pragna perigoso, e o Magnus Carlsen então vai para o único lance aqui da posição,
D por C3, né? Deixando aqui o cavalo e abrindo o ataque para cima da dama do Pragnananda. O Pragnananda segue com dama B3 e agora o cavalo escapa e o Pragna recupera o peão. Jogadores sofisticados, hein? A gente vai vendo aqui o talento desse garoto Pragnananda para cima do campeão mundial. Magnus Carlsen segue com roque, dama C2, vai fazer o canhão aqui o Pragna. O Carlsen segue com o cavalo D5 e agora torre C4 foi jogado aqui pelo Pragnananda. Carlsen segue com torre C7, combatendo a coluna C. E agora cavalo D2 aqui pelo Pragna, manobrando o cavalo, permitindo agora ao Carlsen dobrar as torres, né? Talvez aqui trocar fosse também uma possibilidade de trocar tudo aqui e tentar jogar esse final contra o Carlsen, né? Mas é aquela história, se você for jogar o final contra o Carlsen, talvez você vai perder, né? E se você não jogar o final, também. Então por isso a partida seguiu com o cavalo D2 e agora a torre de F em C8. Torre toma, dama D1 e agora a dama D4 aqui pelo Magnus Carlsen, pressionando pontos importantes da posição. O menino Pragna manda a bala no peão de H5, o Carlsen rasga o peão de A4 e agora cavalo em E4, Pragnananda vem formando um ataque aqui dos mais perigosos. O Magnus Carlsen fala, quero show me what you have, me mostra aí o que você tem, dama por B5 e o Pragna segue agora primeiro com torre aqui em D1, o Magnus Carlsen segue com torre D7, dama G4, vai preparando todo tipo de ataque aqui, né, uma combinação perigosa aqui que o Pragnananda vai montando. O Magnus Carlsen sente o cheiro de perigo, joga o rei para casa de F8 e agora dama em H5 ameaça entrar na posição. Rei G8 volta, dama G4, Pragnananda praticamente propondo empate para o Carlsen. O Carlsen dá uma pensada aqui e fala, vamos jogar mais um pouquinho. Cavalo B6 aqui muda o tema e permite o ataque aqui do Pragnananda. Um lance corajoso, né? Um lance que ataca aqui, propõe trocas. Permite aqui o ataque do Pragnananda, que chega agora com o bispo F6, né, ameaçando aqui todo tipo de ataque. Por enquanto o cavalo tá protegendo, mas é um incômodo bastante grande esse bispo aí em F6, né? O Magnus Carlsen já tinha pensado em tudo. Torre por D1, dama por D1 e agora o cavalo faz o bloqueio aqui na casa de D7. Posição é perigosa, né? O que você vai jogar aqui? Vamos supor, peão por bispo, será que dá pra jogar? Não dá, galera. Tem dama D8, cheque. E depois que o rei sai aqui, única, rei G7, rei H7, tá vindo cavalo por H6 com sequência de mate, rei G7, e depois de rei por F6 aqui, única, rei H7, senão as brancas ganham, e depois de cavalo G5 aqui, rei G6, que posição complicada, né? O Magnus Carlsen preferiu não se meter nesse ataque aqui maluco do menino Pragnananda, né? E aqui realmente o Magnus Carlsen teria que jogar com o rei, sabe-se lá onde vai parar esse rei aí, né? Então aqui é um jogo muito confuso e o Magnus Carlsen preferiu não dar esse contra-jogo todo aqui pro menino Pragnananda, por isso o cavalo D7 aqui jogado pelo Magnus Carlsen. Que loucura, hein? Dama C1 aqui, o Pragna insiste nos ataques aqui, né? Vamos tentar enganar aqui o campeão do mundo. O Magnus Carlsen não permite, segue com dama C6, dama em F4 e agora G por F6, Magnus Carlsen passa o bispo pra cá, põe o bispo no bolso, E por F6 e agora rei H7. Aqui vamos ver a habilidade de defesa agora do Carlsen, porque o menino Pragna vai pra cima, a dama e o cavalo vão querer dar mate. Dama G4 foi jogado e agora nós temos aqui dama em C1 com o cheque, rei H2 e a dama volta pra defender aqui o rei. O Pragna segue atacando com o cavalo G5, o rei sai e agora cavalo por E6 e esse Pragnananda é um jogador perigoso, o Carlsen sabe disso, dama G6 cobre o cheque e agora dama passa para C4, cuidado com esse garotinho. Aqui é o seguinte, pessoal, F por E6 pode ser jogado? Bom, o Carlsen vai jogar, então talvez possa. F por E6, dama por E6 cheque, dama cobre aqui em F7, o menino Pragna recupera a peça e vou falar, cavalo por F6, esse final aqui não é fácil, as pretas têm uma peça a mais, é verdade, mas as brancas têm muitos peões aí, vamos ver como segue a partida. G4, o cavalo vem para D5, dama G5 evitando a troca de damas, o rei sai, rei protege em F2, o Carlsen sai disparando com o peão passado na ala da dama. A dama tenta segurar o peão, dama em E6, agora aqui pelo Magnus Carlsen, indo pra cima da ala do rei. Dama por A5, dama por G4, rei F1, a dama vem para E4, centralizando. E agora nós temos aqui, queira ou não, esse peão tá protegido, né? Então mesmo que se faça alguma manobra, se a dama conseguisse de alguma maneira capturar esse peão, além de tudo, tá protegido, né? Por conta desses temas aqui de ataque descoberto. Dama D8 foi jogado, o cavalo vem pra casa de F4, opa, perigoso aqui, ameaça de cheque-mate já existindo na posição, dama C7 cheque, rei H6, dama B6 cheque, rei H5, dama em A5 cheque, mas depois de simplesmente dama D5,
O Magnus Carlsen força a troca de damas e por isso nessa posição o menino Pragna abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, pessoal. Aqui é o anel aqui do Senhor dos Anéis, o Frodo aqui é o peão de B7, esse cara que vai ganhar a partida, né? E aqui, então, não tem como evitar agora a troca de damas porque as ameaças de checkmate são muitas. E aqui então é forçado a troca de damas e não tem jeito, esse peão aqui vai fazer a diferença, né? Dá pra jogar mais um pouquinho, tentar enrolar, mas a verdade é que o rei vai parar aqui os peões, vai capturar os peões e vai ajudar aqui na promoção do outro peão, né? Que vai coroar e as pretas vão vencer, né? Uma belíssima vitória do Carlsen, jogou demais aqui o Praggnanandhaa, né? Fez aí 79,7% de precisão, o Magnus Carlsen foi mais preciso e apesar da confusão que o menino Praggnanandhaa colocou no tabuleiro, o Carlsen soube ali administrar e ficar na vantagem, né? Vamos ver mais uma partida entre eles então, agora mais uma rodada aqui entre esses jogadores aqui, esse match fantástico. A gente tem, portanto, agora Magnus Carlsen com as peças brancas jogando aqui abertura Larsen. Olha aí, galera, jogadores de abertura Larsen. Quem joga abertura Larsen, levanta a mão, tem 2, 3 aqui. Mas tudo bem, a partida seguiu com D5, é interessante. Bispo B2, se o Carlsen joga, se o Fischer já jogou, o Carlsen joga, pô, deve ter seus truques, né? Não subestime não, a abertura não faz diferença, o que faz diferença é o jogador, né? O Carlsen joga o que ele quiser, até mesmo contra o Praggnanandhaa. Cavalinho F6, cavalinho F3, C5 e agora E3 aqui. Notem, né, quando o fianqueto aqui você não vai querer jogar em geral D3, você enfraquece demais as casas escuras, né? Então, em geral, galera, uma regrinha assim não é para decorar isso, né? Mas quando você fizer o fianqueto na ala da dama, você compensa, né, as casas escuras aqui com E3. Se fizesse um fianqueto na ala do rei, você compensa com D3, tá bom? É um padrãozinho aí interessante para se ter em mente, mas não seguir cegamente, né? A partida seguiu com E3, E6 e agora D4, bispo D6. Peão toma, bispo toma, abrindo a diagonal de casas escuras, C4 aqui pelo Carlsen, roque, cavalo de BD2 seguindo o desenvolvimento, dama em E7, apoia a diagonal de casas escuras, passa da casa de D8 para a torre, A3, A5 segurando as casas escuras, bispo D3 segue desenvolvendo, peão toma, cavalo toma e aqui B6, também para possibilitar o desenvolvimento aqui do bispo de casas claras, que não estava vendo nada por enquanto, só enxergando o amiguinho dele aqui. Roque foi jogado, cavalo de bem D7, o cavalo centraliza na casa de D4, bispo B7 e agora bispo em E2 aqui para combater a diagonal de casas claras que virou um perigo aqui na posição. O Praggnanandhaa segue com cavalo E4, bispo em F3, cavalo de D em F6, Praggnanandhaa segurou aí o centro, dama C2 segue na luta, pressionando também a casa central, torre de A em C8, que perigo, A4 aqui pelo Magnus Carlsen paralisando a ala da dama, bispo vem para a casa de D5 e o Carlsen traz a torre para ajudar. H6, a dama sai da coluna C e agora a torre de F em D8, torre de F em D1, que confusão, hein? As torres bem posicionadas. Olha que padrãozinho bacana aqui, né? Uma coisa diferente aqui, tem uma estética até aqui essa posição, né? Mas então a gente vê aqui quase todas as peças no tabuleiro. Bonita a posição aqui. A partida seguiu com cavalo em H7, bispo toma em E4 e agora vem o desequilíbrio, né? O Magnus Carlsen decide trocar o bispo pelo cavalo, bispo toma e o cavalo agora vem para casa de B5, a dama vem para G5, F3, a posição é perigosa, estava existindo aqui a ameaça de checkmate, F3 tem que defender, abre um pouco a diagonal de casas escuras, toma cuidado Magnus Carlsen, Praggnanandhaa segue com torre por D1, cheque, torre por D1 e o bispo volta em segurança para casa de D5. Magnus Carlsen segue com bispo D4, combatendo aqui o forte ataque no peão, bispo toma, ficou com o peão isolado aqui o Magnus Carlsen, mas se livrou dos ataques aí, né, eliminou o par de bispos. Cavalinho F6 foi jogado, cavalo por B6, é a reação aqui do Magnus Carlsen, torre C1, exclama duas, esse menino Praggnanandhaa vai colocando problema pro Carlsen, só tem um lance bom na posição e é cavalo C4, Magnus Carlsen me encontra aqui esse lance, é incrível, qualquer outro lance aqui é ruim, por exemplo, cavalo por bispo, aqui cavalo por D5, as pretas têm uma boa posição, um cavalo bem colocado, né? E estão ameaçando o cavalo aqui, entrada em F4, a dama vai ficar sobrecarregada, é muito perigosa a posição. O Carlsen joga com o cavalo C4, o cavalo vem para H5, torre por C1, dama toma, rei F2, bispo por C4, dama por C4 e o Praggnanandhaa segue com dama B2 pra cima aqui do campeão do mundo, rei E3, olha onde foi parar o rei, dama por G2,
Joga demais o Pragnananda. Magnus Carlsen segue com o único lance mais uma vez aqui D5, abrindo aqui possibilidade para a dama poder defender o rei. Dama G1 cheque, rei D3, dama D1 cheque, rei E3, e aqui dama em E1 cheque, o rei aqui tem que escapar para D3, dama B1, o Pragnananda vai tentando algum ataque, né? Aqui dama D1 também seria possível, com ideias de capturar em F3 na sequência. O Pragnananda ficaria até melhor aqui que o Carlsen, mas o tempo deles já tá curto, né? Então, mas isso para mostrar a força do garoto, ele tá melhor que o Carlsen aqui, né? Incrível. A partida seguiu com dama B1, cheque. E agora rei D2, o Magnus Carlsen aqui agora, e errou agora aqui o Pragnananda, ele deveria talvez aqui continuar dando cheque, tentar colocar a dama aqui em E5 talvez, enfim. Aqui ele acaba errando e o Carlsen agora vai castigar, e só tem um lance que castiga esse erro aqui do Pragnananda, que é dama C8 com cheque, seguido de dama C2, forçando a troca das damas, mais uma vez, né? E agora forçou a troca das damas, as brancas têm uma maioria de 2 contra 1, fácil, móvel aqui, fácil de avançar, e o cavalo e o rei estão muito longe do tabuleiro. Será que eles conseguem segurar? Bom, aqui rei G6 foi jogado o B4, já eliminando aqui, abrindo o caminho, peão toma A5 sem perder tempo, o cavalo tenta voltar, será que ele vai conseguir segurar? Chegou aqui a tempo, vamos ver esse final emocionante então. Só tem um lance bom e o Carlsen encontra rei B3, rei F6, rei toma. O cavalo agora ocupa a casa de promoção, fala, eu não saio daqui! O Magnus Carlsen chega trazendo o rei, rei E7, e aqui rei C6, o único lance da posição. É um jogador de finais, talvez o melhor jogador da história, né, do xadrez, Magnus Carlsen. E mesmo com pouco tempo no relógio, ele vai fazendo uma pérola aqui, não rei por D5, e sim rei C6, né, controlando aqui o cavalo. Impressionante o final. Pragnananda vai tentando se segurar do jeito que pode, rei B7, e o cavalo não tem mais nenhuma casa, mas o Pragnananda joga aqui com F6, e o Carlsen mostra o seu domínio aqui de jogo. Ele poderia capturar aqui o cavalo, talvez ele tenha receado ficar com o rei preso aí e tudo mais, né? Então, o Magnus Carlsen pode jogar dessa forma, ganharia também, mas ele preferiu não, preferiu jogar com rei C6 aqui, e agora depois de H5, rei por D5, passa o peão pra cá, agora rei D7, o Pragnananda tá na luta, rei C5, mais uma vez, G5 e agora rei D5, vai passando a vez, G4, o Magnus Carlsen tá esperando esses peões avançarem, onde eles serão presas fáceis, peão toma e agora rei vai encostar no peão, rei C6 atacando o cavalo volta pra casa de C3, rei B7, e agora? O Carlsen encosta aqui nos dois peões. Vamos ver que emoção. Cavalo vem para C7, rei toma G4, cavalo E6, rei vem para F5, cavalo D4 com cheque, o rei ataca o cavalo volta, H4 disparando com o peão. E aqui a história é o seguinte, pessoal. Se as pretas conseguirem sacrificar o cavalo no peão, empatou o jogo. Então, porque o outro peão vai cair, né? Então, a questão toda é essa. Vamos ver, tem essa dinâmica aí. Cavalo G7 foi jogado, cavalo B5, né? Não permitindo o rei capturar esse peão que vale ouro. E, da mesma maneira, o Carlsen também não pode permitir o cavalo sacrificar no peão. Olha que interessante, hein? E nessa posição, Rafa, se sacrificar o cavalo no peão empata também? Empata. Vou mostrar pra vocês por quê. Daqui a pouco. Rei A8, rei F4, rei B7, rei G4, rei A8. É essa posição que eu queria mostrar pra vocês. Não adianta jogar H5 aqui, parece bom, né? Afinal de contas, você fala, o cavalo tá protegendo o peão, ele vai ter que sacrificar o cavalo, o meu rei vai capturar esse peão, eu levo o rei pra lá e ganho, né? Não, galera, aqui empataria, né? E o Carlsen sabe disso, por isso ele não joga H5. Olha que interessante isso, cavalo toma, rei toma, e você fala assim, mas não é possível, isso aqui tá ganho, as brancas vão ganhar. E não, e qual é a razão de que as brancas não vão ganhar? Quem é o defensor do peão? É o cavalo. Então eu vou trocar de defensor, vou levar o rei pra defender o peão, em alguma dessas duas casas, e depois eu tiro o cavalo para dar mate. Não dá, porque no momento que você chegar com o rei em alguma dessas duas casas, o rei tá afogado, ele não tem mais a única casa de B7 aqui. Então você não consegue trocar o defensor, você não consegue trocar aqui o defensor do peão. Então, o que significa que você não pode defender o peão com o rei. Então, não tem jeito. E se o cavalo se movimentar, cai o peão. Ou seja, matematicamente é impossível vencer essa posição, né? Então, cuidado com isso, Magnus Carlsen, sabendo disso, joga cavalo D6, que final emocionante, rei por A7. E mais uma vez, se o cavalo conseguir sacrificar no peão, é empate. Carlsen não pode permitir isso, cavalo F5 aqui, emocionante o final. Cavalo E6, H5, disparando o peão. O rei tenta chegar, H6 vai disparando, cavalo F8, se avançar ele toma. Aqui cavalo D4 agora pelo Carlsen, cavalo H7, rei F5, levando o rei, rei C5, rei G6 indo pra cima aqui do cavalo, né? Aqui não adianta capturar.
as brancas promovem na frente, tá? E ainda dá uma emoçãozinha, né? Mas as brancas, olha aí, ainda promove com cheque, né? Aqui tá seguro, passa a dama pra cá e já era, né? Então, por exemplo, rei 3, aqui você vai jogar dama. Bom, tem várias maneiras aqui de ganhar, tá? Tem várias maneiras. Esse final aqui encoraja vocês a tentarem vencer esse final aqui contra uma máquina, tá bom? Ou contra um ser humano mesmo. Mas então ganha. Cavalo G5 conseguiu na partida, rei por F6, que emocionante aqui esse final. Não dá pra capturar o cavalo. Cavalo H7, rei G6, cavalo F8, rei G7. E depois dessa luta toda, a Praggnanandha abandona aqui a partida. Tem que ser assim para ganhar do Praggnanandha, né? O próprio Carlsen tem dificuldades aqui de ganhar desse garoto espetacular, né? E aqui abandonou porque não dá mais, pessoal. O cavalo tá atacado, ele iria para D7, cavalo F3, controla aqui o cavalo tá completamente controlado e não tem como evitar agora a promoção do peão. Bonito, né? Bonito. E aqui a gente tem o relatório do chess.com, 88.9 precisão pro Carlsen, 86.1, saiu bem o Praggnanandha, né? Ele chegou a ficar até um pouquinho melhor ali que o Magnus Carlsen, mas o Carlsen acabou virando aí a partida e controlando aí a vantagem mais uma vez, né? E além dessas duas partidas, eles jogaram mais uma partida que terminou num empate e como um total de possíveis 4, 2,5, faltando uma, já deu a vitória no match para Magnus Carlsen. Tá bom, galera? E a gente tem ainda mais um match aí pela frente aí, o Magnus Carlsen para mostrar aí para vocês do Meltwater Champion Chess Tour 2022. Tá bom, pessoal? É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!